irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como é bom nós pensarmos um pouquinho na palavra de Deus nessa manhã. E hoje eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito de algo que a igreja toda sabe que deve fazer. Jesus, no final dos evangelhos, é dito que Jesus fala aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E hoje eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito dessa verdade, dessa ordem da parte de Deus, da parte de Jesus, e as razões pelas quais talvez nós não cumpramos essa ordem. E gostaria de pensar com os irmãos acerca de 3 certezas que nós, como cristãos, devemos ter para sermos boas testemunhas de Cristo. Essa é a minha ideia hoje. Falar a respeito de 3 certezas que você e eu, como cristãos, precisamos ter bem firmadas em nossa mente para nós sermos boas testemunhas de Cristo. Para isso, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus e ler o texto que está em Atos, no capítulo 1. Vamos ler os versículos 1 até o versículo 14. Atos, no capítulo 1, versículos 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem as promessas do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos, pedir para que Deus nos ilumine e nos ajude a compreender esse texto. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós rogamos a Ti que nos ilumine, nos dê a compreensão da Sua palavra e nos ajude não apenas a compreendê-la intelectualmente, mas guardá-la em nossos corações e também aplicá-la em nossas vidas. Pedimos isso, crendo no Senhor, crendo na Sua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, hoje eu gostaria de falar a respeito de 3 certezas que nós precisamos ter
para sermos boas testemunhas de Cristo. E a primeira certeza que eu creio que nós todos precisamos ter é a certeza de um passado incontestável. Vocês verão que hoje eu separei essas 3 certezas em passado, presente e futuro. São 3 certezas. Uma diz respeito ao nosso passado, ao passado de todos nós. Uma diz respeito ao nosso presente e uma diz respeito ao nosso futuro. A primeira delas diz respeito ao nosso passado. Para sermos boas testemunhas de Cristo, precisamos ter certeza de que temos um passado incontestável. E eu vou explicar isso para vocês. O versículo 1 do nosso texto diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Meus irmãos, uma das maiores críticas que nós como cristãos recebemos do mundo é a respeito da nossa crença em coisas que o mundo considera impossíveis. E essa crença, talvez o ponto principal que nós somos atacados é acerca da morte de Cristo e da ressurreição dele. Quando nós falamos a respeito do Evangelho, muitas pessoas ouvem, mas ficam um pouco ressabiadas quando ouvem acerca da ressurreição. Porque para o mundo, de fato, o fato de alguém ressurgir dos mortos é algo difícil de ser aceito. E de fato é. Realmente é difícil nós aceitarmos que alguém morreu e depois de 3 dias foi ressurreto, recebeu vida novamente. Isso é algo que sai do natural, vai para o sobrenatural. E essa crítica que nós recebemos muitas vezes, é difícil de nós lidarmos com ela. E isso é difícil não apenas hoje, mas era difícil desde o início. É por isso que quando nós lemos esse texto, nós vemos que Lucas, que é o autor de Atos, escreve justamente para trazer para nós a plena certeza de que isso aconteceu. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos foram escritos por Lucas para nos trazer a plena certeza dessas coisas. Eu vou convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 4. Quando Lucas escreve esse texto, a ideia dele, o pensamento, é trazer confiança para as verdades do cristianismo. Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4, ele escreve a razão pela qual ele escreve os seus textos e o que ele busca alcançar com isso. Diz assim a palavra de Deus: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Meus irmãos, Teófilo possivelmente foi alguém que começou a ouvir a respeito do Evangelho. E naquele tempo não havia ainda a palavra de Deus escrita. Então você imagine alguém ouvindo no boca a boca que um homem que dizia ser Deus foi crucificado e depois de 3 dias ele voltou à vida. É possível que ele tenha ouvido isso e pensado: é verdade? Será que isso realmente aconteceu? Então Lucas, no bom intento dele, procura pessoas que conviveram com Jesus, procura testemunhas que viram isso acontecer, procura compreender os fatos e escreve os textos de Lucas, do Evangelho de Lucas e de Atos, para fazer com que Teófilo tivesse plena certeza de que essas coisas realmente aconteceram. E Lucas diz no seu Evangelho, que ele fez uma acurada investigação, uma investigação cuidadosa, uma investigação perfeita, minuciosa, buscando testemunhas, pessoas que viram o fato acontecer, buscando conversar com essas pessoas.
E é muito interessante porque ele faz isso no intento de compreender e trazer confiança para todos esses relatos. Quando nós não vemos algo acontecer, o que nós precisamos fazer é falar com as pessoas que estiveram lá. E foi exatamente isso que ele fez. Ele procura aquelas pessoas que viram, que conviveram com Cristo, e então ele busca escrever isso de maneira histórica. E é importante nós entendermos aqui, meus irmãos, que quando nós lemos Atos e também Lucas, nós vemos um dos maiores historiadores do tempo antigo. Se vocês depois compararem os historiadores antigos com Lucas, que escreveu esses dois textos, vocês vão perceber que Lucas cumpria todos os requisitos principais de um bom historiador, o que traz confiança para tudo aquilo que ele escreveu. Eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos, para que vocês compreendam que quando Atos foi escrito e quando Lucas foi escrito para que nós tivéssemos a plena certeza de que o que foi dito realmente aconteceu. E nós podemos ter essa plena certeza, porque o modo como foi escrito foi extremamente histórico, cuidadoso e detalhado. Todo o relato de Atos, todo o relato de Lucas, tudo isso foi escrito de maneira histórica, pesquisado de maneira acurada e com o objetivo de gerar plena certeza. É por isso que o cristianismo tem uma base histórica muito forte. Veja aí o que Lucas escreveu para trazer a plena certeza. Versículo 3 e 4, ele fala assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Meus irmãos, Jesus se apresentou vivo para as suas testemunhas, para os seus apóstolos e discípulos. E essa é uma das maiores evidências de que, de fato, tudo isso aconteceu. Quando Lucas pergunta para as pessoas se Jesus tinha de fato ressuscitado, aqueles que viram disseram que sim. E essas pessoas continuaram testemunhando acerca de Jesus e da sua ressurreição durante toda a sua vida. E a grande questão desse testemunho, porque ele é tão importante, tão firme, é que quando os mártires testemunharam a respeito da ressurreição de Jesus, eles fizeram isso em troca de nada de bom nesse mundo. Quando eles testemunharam que Jesus foi ressuscitado e que era de fato Deus, eles receberam perseguição, eles receberam açoites, eles receberam surras, eles receberam prisões e todo tipo de coisa de ruim, de possível que o homem poderia fazer contra eles. E ainda assim, eles continuaram testemunhando até a morte que Jesus é Deus e que Jesus ressuscitou. Meus irmãos, eu sempre me lembro de uma pergunta quando eu penso a respeito do testemunho dos mártires. E a pergunta é: até quando uma mentira pode durar? Até quando uma mentira pode durar em face de tantas perseguições e oposição? Meus irmãos, se fosse mentira a ressurreição de Cristo, essas pessoas não teriam, até o fim de suas vidas, testemunharam acerca dela. Se fosse mentira que Jesus tinha ressuscitado, que elas tinham visto, que tinham plena certeza, elas não testemunhariam acerca disso até entregarem a sua própria vida. Mas ok, é possível que algumas pessoas digam, mas eram os discípulos. É possível que esses discípulos estivessem tendo algum tipo de alucinação e não crescem de fato. E então nós temos ainda mais evidência de que Jesus de fato ressuscitou. É por isso que no início deste culto nós lemos o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 5 e versículo 6. O texto de Paulo diz o seguinte, que Jesus, depois de ressurreto, apareceu a Cefas e depois aos 12.
Esses foram os principais. No entanto, depois disso, no versículo 6, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Meus irmãos, Jesus não apareceu apenas para os 12 apóstolos. E não foram apenas os 12 que testemunharam. Mas quando ele aparece para mais de 500 testemunhas. Para que todo mundo que lesse isso e pensasse sobre a ressurreição de Cristo, não viesse a pensar que era a alucinação de um pequeno grupo. Quando nós vemos a palavra de Deus, ela mostra que muitas pessoas viram e muitas pessoas testemunharam. E é por isso que é incontestável o fato da ressurreição de Cristo. E quando ele ressurge, ele não ressurge apenas em espírito, mas ele ressurge em carne. E ele prova isso também. Vai no texto de Lucas lá um pouquinho, no capítulo 24. Lucas 24. Depois vocês podem ler com mais atenção em casa, mas dos versículos 36 até o 43, Lucas escreve que Jesus, depois de aparecer, ele prova que ele estava em carne, porque alguns acreditavam que ele estava apenas em espírito. Isso fala no versículo 37. Mas então Jesus, no versículo 38 para frente, fala assim: por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Meus irmãos, tudo isso é para demonstrar que Jesus, quando ressurgiu, ele apareceu para muitas pessoas, os apóstolos e mais de 500. E com essas pessoas ele passou 40 dias demonstrando e provando de A mais B até o final de que ele havia ressuscitado em carne e que era de fato ele. Quando Tomé toca Jesus, ele tem a certeza de que ele não é espírito. Quando Jesus come com eles, ele tem certeza de que Jesus não é apenas espírito, mas corpo e alma ressurretos. Durante 40 dias ele prova essas coisas. E estes homens que viram isso tudo, passam então a testemunhar a respeito da ressurreição de Jesus. Enquanto eles estão nesses 40 dias, Jesus fala algumas coisas importantes para eles que são acerca do reino de Deus. E nessas coisas ele diz que estes homens que estão vendo tudo isso vão ser testemunhas dele. Lucas, versículo 48 do capítulo 24, que nós estamos vendo também. Lucas escreve assim, o que Jesus falou: vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Meus irmãos, tudo isso é para que nós até agora tenhamos a plena certeza de que o passado, escrito e relatado pelos apóstolos, e aqui no caso por Lucas, é algo verdadeiro. E você pode ter a plena certeza de que Cristo realmente ressuscitou. Porque Lucas escreve de maneira histórica. E quando ele escreve, ele busca testemunhas. E há mais de 500 testemunhas da ressurreição de Cristo. E essas testemunhas testemunharam até o final da sua vida, mesmo sendo ameaçados e mesmo sofrendo com isso. Demonstrando que a ressurreição foi verdadeira. Meus irmãos, plena certeza de um passado incontestável. Essa é a primeira certeza que vocês como cristãos precisam ter para serem boas testemunhas. Além disso, vocês precisam ter a plena certeza de um presente poderoso. E eu vou explicar para vocês também isso do versículo 5 até o versículo 7 do nosso texto aqui de Atos 1. Diz assim a palavra de Deus: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel?
Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Meus irmãos, esse pequeno trecho fala acerca do Espírito Santo que havia sido prometido. Jesus promete isso, lá em Lucas fala que ele enviaria sobre eles a promessa do Pai, lá em Lucas 24, 49. Lá em João, no capítulo 7, versículos 38 a 39, Jesus fala: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido por Cristo. E não só por Cristo, mas desde o Antigo Testamento havia a promessa do Espírito Santo. Vou pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus, lá em Isaías, no capítulo 44, versículo 3. Apenas um texto do Antigo Testamento falando acerca do Espírito Santo. Há muitos outros que falam sobre isso. Joel, no capítulo 2, 28, Ezequiel, capítulo 36, fala sobre isso. Mas em Isaías 44, versículo 3, Isaías escreve assim, palavras de Deus a Isaías: Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Espírito Santo foi prometido desde o Antigo Testamento. E depois foi prometido novamente por Jesus. E então, depois da promessa do Espírito Santo, Jesus de fato faz isso se cumprir depois da sua volta aos céus. No entanto, é interessante a gente observar aqui, meus irmãos, que quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, os discípulos logo já pensam a respeito do fim dos tempos. É por isso que lá no versículo 6 eles falam assim: Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Por ser uma promessa do Antigo Testamento, quando eles ouvem a respeito do Espírito Santo, eles pensam acerca do fim dos tempos. E então eles perguntam para Jesus: se vai vir o Espírito Santo, então vai ser agora que você vai restaurar o reino de Israel? E é interessante isso porque muitas vezes o nosso foco também está em coisas que vão acontecer ainda. E aqui Jesus dá uma resposta para eles, deixando muito claro que o foco nosso nesse momento não deve ser o futuro ou a restauração do reino de Israel, mas deve ser o presente. No versículo 6, no versículo 7, Jesus fala assim: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas no versículo 8 ele fala: Vocês não devem focar nessas coisas do futuro, mas foquem no presente. No versículo 8 diz assim: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Meus irmãos, o que esse pequeno trecho mostra para nós? O Espírito Santo havia sido prometido. Essa promessa do Espírito Santo estava vinculada ao retorno de Cristo, estava vinculada à restauração do reino de Israel. Então os discípulos perguntam para Cristo: Senhor, já que vem o Espírito Santo, o Senhor vai restaurar também Israel? É isso que a gente deve esperar? Quando que vai acontecer isso? E Jesus fala: isso não interessa agora. O que interessa agora é que vocês devem ser minhas testemunhas. Vocês vão receber poder do alto, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. É a ordem de Cristo. O nosso foco não deve estar necessariamente no momento e no dia exato em que Cristo vai voltar. Isso é coisa de Deus. O nosso foco deve estar nas coisas aqui deste mundo. Muitas pessoas tentaram chegar à conclusão de quando Jesus voltaria. Nós temos alguns casos famosos. Tem, por exemplo, o caso de William Miller. Ele disse que o mundo acabaria entre 1843 e 1944. Ele foi o precursor do Adventismo. E
O mundo não acabou naquele tempo. Nós temos o caso de Joseph Smith, que foi o precursor dos Mormons. Ele diz que Jesus voltaria 56 anos depois de 1835. Isso também não aconteceu. Muitas pessoas buscam, por meio da palavra de Deus, compreender os sinais e saber quando que Jesus volta. A palavra de Cristo é muito simples. Vocês nunca vão saber isso. Porque isso não é para vocês saberem. Isso é de Deus. O que vocês precisam saber agora é que vocês têm poder para pregar o Evangelho. Esse deve ser o nosso foco. A pregação do Evangelho. Jesus deu essa ordem de testemunhar. Lá em Marcos, lá em Lucas, em vários outros lugares, nós vemos claramente que nós precisamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Lucas capítulo 24, versículo 48, nós lemos: vós sois testemunhas destas coisas. Meus irmãos, nós precisamos testemunhar acerca de Cristo. É interessante que quando Jesus fala que os discípulos seriam testemunhas, de que nós também devemos ser testemunhas, ele não diz que nós devemos ser testemunhas de coisas que simplesmente aconteceram em nossa vida, mas ele fala que nós temos de ser testemunhas de algo específico. Eu acho engraçado que eu vou em alguns locais, às vezes, é interessante a gente observar que há momentos de testemunho. E são importantes, mas no momento de testemunho as pessoas vão à frente e falam acerca de coisas que aconteceram na sua vida. Então elas falam que foram curadas, que foram libertas das drogas, que Jesus fez uma obra na vida delas, e tudo isso é importante. Mas quando Cristo fala sobre nós testemunharmos no mundo todo, ele diz respeito à testemunha do seu Evangelho. Destas coisas, vós sereis testemunhas destas coisas. E as coisas são a vinda de Cristo, a ressurreição de Cristo e a sua morte e o seu retorno. Tudo isso deve ser testemunhado por nós que somos cristãos. Por isso que nós temos de ter plena certeza destas coisas. E esses testemunhos deveriam ser feitos não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Meus irmãos, eu creio que ficou muito claro para nós que nós precisamos testemunhar. A grande questão é, testemunhar acerca de Cristo em um mundo como o nosso é fácil? Não é. É muito difícil, por muitos motivos, assim como foi também difícil naquele tempo. Quando Lucas escreve isso, Jesus pensa a respeito disso, ele sabia que quando forem testemunhar, eles teriam perseguição. Nós vemos o caso de Pedro que foi preso, de Paulo que foi preso e açoitado. Nós veríamos o caso de pessoas que são céticas e que teriam muitas dúvidas. Há muitas pessoas que rechaçaram o ensino de Paulo. Se vocês lembrarem, lá em Atos, narra o momento em que Paulo foi pregar em Atenas. E Paulo começa a pregar o Evangelho, prega o Evangelho e fala a respeito de Cristo. E fala de muitas coisas que são aceitas. Mas quando chega na ressurreição de Cristo, eles negam e falam: eu não quero saber sobre isso, porque isso é irreal, é mentira. E nós temos esse tipo de ceticismo também nos nossos dias. Haveria muitas doenças, como Paulo recebe o espinho na sua carne. Haveria oposição teológica, como nós temos os falsos mestres. Todo tipo de dificuldade apareceria naquele tempo e aparece hoje para a pregação do Evangelho. A resposta para tudo isso, meus irmãos, é que nós recebemos da parte de Deus poder para nós pregarmos o Evangelho. É por isso que quando Jesus fala que nós seremos testemunhas, junto com isso ele diz: vocês receberão poder para isso. É por isso que nós temos de crer que nós temos um passado incontestável, ou seja, realmente isso aconteceu, e que nós temos um presente poderoso, no sentido de que nesse presente, no dia de hoje, nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar e nos capacitar à pregação do Evangelho, e isso com grande poder. Os apóstolos fizeram isso. Veja em Atos capítulo 4, passa um pouquinho para frente. Atos capítulo 4, versículo 33, falando sobre a igreja
e sobre a pregação do Evangelho, Lucas narra o seguinte: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo Jesus, e em todos eles havia abundante graça. É o cumprimento do que Jesus disse. Atos 4, versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos 4, versículo 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, mostrando que havia o poder era feito por meio dos apóstolos e pessoas criam acerca de Cristo. Meus irmãos, o poder de fato veio da parte de Deus, e isso aconteceu lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre o povo de Deus, e com esse poder que vem da parte de Deus, os apóstolos puderam pregar o Evangelho, fazendo grandes milagres e sinais, coisas que são espetaculares, trazendo veracidade para o Evangelho. Agora, essa ordem não era apenas para eles, mas essa ordem também é para nós. E eu sempre me questiono quando eu penso acerca da ordem de Cristo para nós de pregarmos o Evangelho. E eu sempre me pergunto, será que eu estou cumprindo essa ordem como eu deveria? Será que eu estou pregando o Evangelho como Jesus deseja que eu pregue? Será que eu estou cumprindo o que Deus tem para a minha vida como um pregador, como uma testemunha do Evangelho de Cristo? Eu creio que todos nós devamos fazer essas perguntas para tentarmos compreender se nós estamos de fato cumprindo aquilo que Deus mandou que nós cumpríssemos. E quando eu leio que nós recebemos poder do alto, eu chego à conclusão muito clara que não existe desculpa possível para nós não pregarmos o Evangelho. Muitas vezes nós não pregamos o Evangelho por várias desculpas. Às vezes falamos que nós não temos tempo, porque nós estamos trabalhando, porque nós estamos estudando, porque temos de pagar as contas. Às vezes falamos que nós não temos conhecimento suficiente, porque talvez apareça alguém que conheça muito e pergunte coisas que nós não saibamos. Às vezes nós falamos que não temos habilidade, porque a nossa boca é pesada e a gente não consegue falar e as pessoas não compreendem. Às vezes nós falamos que nós não nascemos para isso, se para outros, eu prefiro fazer coisas escondidinho na igreja. Meus irmãos, todas essas desculpas não passam disso. Desculpas diante de Deus. Porque para todas elas, Deus já disse, Jesus já falou, recebereis poder da parte de Deus. Vocês receberam o Espírito Santo no momento em que vocês creram. No momento em que vocês foram regenerados, o Espírito Santo habita no coração de vocês, dando para vocês também a capacidade para fazer essas coisas, pregar o Evangelho, de modo que não existe desculpa grande o suficiente que te impeça de pregar o Evangelho. Nós precisamos fazer isso porque no presente nós temos poder da parte de Deus por meio do Espírito Santo. Para sermos boas testemunhas, temos de ter um passado incontestável, um presente poderoso e a certeza dessas coisas e a certeza também de um futuro garantido. Veja aí no que diz do versículo 9 até o 11 do nosso texto. Diz assim a palavra de Deus. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Meus irmãos, essa última parte do texto de Lucas é uma parte que nos fala acerca do futuro, uma esperança futura de algo que vai acontecer. O texto fala que Jesus foi elevado aos céus, e aí novamente lembramos que isso foi testificado por muitas testemunhas, e por isso é verdadeiro e certo, e temos plena certeza disso. E do modo como ele foi elevado aos céus, ele voltaria. Agora, quando nós olhamos para a ascensão de Jesus,
Meus irmãos, isso é a garantia de que os crentes também um dia irão subir. Abra a palavra de vocês aí em João 14, um texto conhecido de muitos. João 14, versículos 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. João 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meus irmãos, quando Jesus fala a respeito da sua volta ao Pai, ele diz que ele vai, que ele preparará lugar e ele retornará, para que nós também subamos e estejamos com ele, morando ao seu lado e ao lado de Deus. Meus irmãos, quando Jesus de fato sobe aos céus, isso é uma garantia de que ele está indo. E ele prometeu que ele voltará. E nós também iremos quando ele voltar. Quando nós vemos essa verdade, nós temos a plena certeza de que nós também seremos levados. Principalmente porque Jesus prometeu e também porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos sela e nos garante a salvação e garante que nós estaremos também com Deus. Isso fala lá em Efésios 1, versículos 13 a 14. Depois vocês podem ler em casa para compreenderem essa questão. Meus irmãos, nós temos a plena certeza de que como Jesus subiu, nós também seremos levados aos céus. E nós temos a plena certeza de que ele de fato voltará. O retorno de Cristo, meus irmãos, assim como a sua morte e a sua ressurreição, foi tudo predito no Antigo Testamento. Lá em Daniel, no capítulo 7, versículos 13 a 14, depois vocês podem ler esse texto, o profeta nos diz que ele tem uma visão de noite e ele vê que vinha com as nuvens do céu uma pessoa como filho do homem. E este veio até a terra. E no versículo 14 desse mesmo texto ele fala que para este homem foi dado domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Meus irmãos, o retorno de Cristo, que é essa visão de Daniel, foi predita desde o Antigo Testamento. E se nós vimos, meus irmãos, que no Antigo Testamento foi prometido a vinda do Messias e foi cumprido, ele veio. Se nós vemos que no Antigo Testamento foi prometida a vinda do Espírito Santo e no Novo Testamento, em Atos 2, foi cumprido, o Espírito Santo veio, então no Antigo Testamento é predita e profetizada o retorno de Cristo. E assim como foi cumprido a vinda do Messias e foi cumprida a vinda do Espírito Santo, certamente também será cumprida o retorno do Messias. Meus irmãos, se a palavra de Deus prometeu no Antigo Testamento, certamente se cumprirá. Algumas coisas se cumpriram no Novo Testamento e outras coisas ainda vão ser cumpridas. E essa é uma delas, a promessa do retorno de Cristo. Se está na Escritura, meus irmãos, é algo totalmente confiável. E nós precisamos ter essa plena certeza de que assim como ele veio e foi, ele também voltará. E eu fico pensando o que isso significa para nós. Quando eu reflito sobre o retorno de Cristo, eu não consigo deixar de pensar em algumas coisas. Por exemplo, quando eu penso que Jesus voltará, e isso é prometido e é garantido pela Escritura, eu tenho a plena certeza de que eu posso ter a esperança de que um dia eu estarei com Ele. O retorno de Cristo, que é certo, nos dá esperança de que estaremos com Ele. Nos dá esperança de que um dia de fato seremos salvos, de que um dia de fato tudo isso que nós estamos vendo vai se cumprir. Quando nós pensamos sobre o retorno de Cristo, isso também nos traz na nossa mente a certeza de que a justiça virá.
Quando eu vivo nesse mundo, meus irmãos, e eu olho para as coisas que acontecem, eu fico às vezes enojado e eu fico pensando, como é possível tudo isso? Recentemente teve um caso que tem sido noticiado na internet principalmente, que é o do menino Juan. E eu creio que muitos têm acompanhado o que aconteceu. A sua mãe e a sua parceira mataram a criança de maneira cruel e fizeram coisas terríveis. E eu fico pensando, será que fica assim? Será que não tem justiça? Será que uma prisão é suficiente para trazer justiça? E a verdade é que não há. Não há justiça suficiente nesse mundo. Meus irmãos, é por isso que quando eu lembro que Jesus volta, isso me traz a esperança de que justiça verdadeira será feita. Não só nesse caso, mas em muitos outros. Sabermos que Jesus volta e termos a plena certeza disso, nesse futuro, nos traz essa certeza de justiça, de que Ele virá para julgar, para trazer justiça, julgará os vivos, julgará os mortos. Todo mal que foi feito será de fato pago. Nós hoje temos a justiça humana que é falha, mas um dia a justiça divina virá. Mas eu me lembro, além dessas coisas, a respeito da esperança de nós sermos salvos, da esperança de justiça ser feita. Quando eu penso que Jesus volta, eu não posso também deixar de pensar acerca de uma certa cobrança sobre nossas vidas. Jesus, meus irmãos, nos deu uma ordem: pregar o Evangelho. A palavra de Deus nos diz que existem vários mandamentos que se resumem em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a minha pergunta para você, e a que eu faço para mim também sempre, é: eu estou cumprindo essas coisas? Nós temos a plena certeza de que nós seremos salvos porque Cristo de fato morreu e nós cremos nele. Ainda assim, quando Ele retornar, eu tenho a plena certeza de que Ele vai olhar para nós e perguntar: e aí, como é que foi? Fez o que eu falei? Cumpriu o que eu mandei? Amou a Deus acima de todas as coisas? Amou ao próximo como a si mesmo? Pregou o Evangelho como eu ordenei? Meus irmãos, nós não podemos perder isso de vista jamais. Nós temos a plena certeza de um passado incontestável. Por isso nós podemos pregar o Evangelho e sermos boas testemunhas, porque nós temos certeza que isso aconteceu. Nós temos a plena certeza de um presente poderoso. Nós temos a plena certeza de que o Espírito Santo veio e que habita em nós e nos dá a condição de pregarmos o Evangelho. E nós temos a plena certeza de um futuro garantido. Um futuro em que Cristo voltará, e um futuro em que nós estaremos com Ele, e um futuro que nós estamos pregando, e um futuro em que Ele vai cobrar essas coisas de nós. Quando nós temos a plena certeza desse passado, a plena certeza deste presente e a plena certeza deste futuro, nós então temos as 3 certezas necessárias para nós sermos boas testemunhas de Cristo. Se você olha para a tua vida hoje e acha que você não está cumprindo o mandamento de Cristo, a ordem dele, então talvez uma dessas verdades não esteja tão firme em sua mente. Por isso que, sabendo dessas coisas, eu queria apenas trazer algumas aplicações para nós. Nós falamos sobre o passado. Se você tem plena certeza do passado, você não precisa duvidar das coisas da Bíblia, e você pode ter a plena certeza de que quando você pregar isso é verdadeiro, está na palavra de Deus. E você não deve temer aquelas pessoas que se opõem e que não creem. É muito possível que haja pessoas assim. Mas a palavra ela é clara e ela é verdadeira. E ela é garantida historicamente. Ela é muito firme e comprovável. Nós temos um presente poderoso, o Espírito Santo nos foi dado. Então nós temos a capacitação para pregar o Evangelho. Se você tem dado desculpas para não pregar o Evangelho, como eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento, então entenda que nada disso é suficiente para Deus. Essas desculpas não vão enganar a Deus. Ele te deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é mais do que poderoso para você pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho.
E se você tem a certeza de um futuro garantido, você tem aquele combustível, você tem o alvo e a motivação necessária para pregar o Evangelho. Sabendo que um dia você estará com Cristo, um dia você vai ser levado para os céus, e que nada desse mundo importa comparado ao que há de vir. Muitas vezes nós não pregamos o Evangelho porque nós seremos danificados, nós seremos perseguidos, receberemos dano, pessoas não irão mais gostar de nós. Isso tudo porque nossos olhos estão fixos nas coisas do presente. Mas se nós fixarmos os olhos nas coisas que estão por vir, então nós entenderemos que nada disso importa. Mas o que importa de fato é o retorno de Cristo, e é estarmos com Ele. E nós teremos a motivação correta. Sabendo disso, tenha a esperança de que você vai ser levado também aos céus. Guie sua vida por essa esperança. Tenha a esperança de que a justiça virá. E então se lembre que quando Cristo voltar, de um modo que a gente não sabe como será ainda, mas certamente Ele vai nos questionar acerca de nossos atos. E vai julgar os vivos e os mortos. E Ele vai julgar o modo como nós temos agido e o modo como nós não temos cumprido as suas ordenanças. Que nós olhemos para essas verdades e, tendo a plena certeza do passado, do presente e do futuro, preguemos o Evangelho e cumpramos a ordenança de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti pela Sua palavra, agradecemos porque ela nos mostra a verdade, que é confiável, nos mostra que temos um passado que nós podemos confiar, que diz respeito à Sua vinda, a vinda de Cristo e a ressurreição, e tudo isso é confirmável por testemunhas verdadeiras e muitas delas. Agradecemos porque ela fala que nós, neste presente, temos o Espírito Santo, que nos dá poder para pregarmos o Evangelho e está conosco, nos acompanhando em todo o tempo e nos capacitando. Te agradecemos por isso. E agradecemos porque ela fala que no futuro nós certamente estaremos contigo. Certamente o Senhor retornará para julgar os vivos e os mortos, e retornará para fazer justiça, e retornará para levar os seus. Agradecemos porque isso nos traz a esperança de um mundo melhor e nos faz colocar em perspectiva o mundo que nós vivemos, que na verdade é muito pequeno perto do que há de vir. Nos ajuda a compreendermos o real valor das coisas e a não nos importarmos com as coisas pequenas que nós perdemos aqui pela pregação do Evangelho, mas nos importarmos em cumprir a Sua vontade, apesar de tudo que ela pode nos trazer de ônus físico nessa vida. Pedimos isso, crendo no Senhor, ajuda-nos a ter as plenas certezas nessas verdades do passado, presente e futuro, e assim pregarmos o Evangelho e sermos, de fato, testemunhas do Senhor em todos os lugares, até os confins da terra. Pedimos isso, crendo no Senhor, na Sua graça e no Seu amor, em nome de Jesus. Amém.